Politicast. Habib, a tua origem, o nome é libanês? Eu sou neto de libanês. Neto de libanês. Aí eu te na falo verdade, assim, Marcelo, sou Habib George Jarrouji Neto. Eu sou Perfeito. neto do Habib lá do Líbano. Eu estou te perguntando pelo seguinte, eu sou neto de imigrantes também. E aí eu sempre comento o seguinte, que meu avô comentava com a gente que era apaixonado pelo Brasil, porque o Brasil era um país plural, um país de respeito a todas as raças, todos os credos, onde o judeu casava com a católica e era amigo do árabe, onde existia toda essa sintonia. E eu cresci com esse conceito de anti-preconceito, anti-racismo, tudo isso que a gente tem visto o Brasil retroceder. É muito preocupante quando a gente vê essas tais liberdades pregando a homofobia, pregando o racismo, em nome de uma liberdade que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura. Eu vejo um verdadeiro retrocesso pós-governo Bolsonaro. Parece que ele tem procurado despertar através da sua liderança. E liderança nem sempre é boa, né? Às vezes a gente fala só liderança, mas despertar um pensamento retrógrado para o Brasil que a gente vinha superando ao longo de tantos anos, né? Às vezes trazendo alguma bagagem, mas sempre procurando superar. E a gente vê ele renascer e despertar esse sentimento tão ruim que nada tem a ver com a nossa cultura, com o nosso respeito, com a nossa pluralidade, enfim. Você que também tem origem, no caso libanesa, o que você tem a dizer sobre isso, Habib? Eu concordo, Marcelo, eu concordo em tudo, eu diria, porque o Bolsonaro conseguiu esse efeito. Então, assim, pegando aquela história do pior aluno da turma que está se revoltando, que ele está descobrindo que ele não era burro, era o mundo que era errado, ele começou a ter orgulho disso. E esse é o movimento que o Bolsonaro impulsionou. Seja ignorante mesmo, traz para o mundo as bobagens que você pensa. E esses pensamentos que eram de vergonha, cara, tomaram um espaço público. Não, e vamos falar, e vamos ter orgulho de ser idiota, vamos ter orgulho de não ler, vamos ter orgulho de não saber fazer conta, e isso foi tomando um espaço, e aí começou a chegar nas coisas que são mais sérias, vamos chamar assim. Então, o cara que estava contido sobre o racismo dele, começou a sentir liberdade para sair e ser racista à luz do dia. O cara que era um machista, mas estava um pouquinho escondido porque machismo era feio, começou a sair para a rua e encontrar apoio entre outros machistas. O cara que é homofóbico, o jogador lá, que eu não vou citar nome para dar mais ibope, do vôlei, que fez aquele comentário homofóbico ridículo, passou de um cara de 100 mil seguidores no Twitter, sem maior relevância, para 2 milhões de seguidores. Então, assim, eles encontraram uma turma, a turma da ignorância. Então, ser ignorante passou a dar dinheiro, passou a dar status. Então, o cara foi expulso do clube por ser homofóbico, mas no outro dia tinha uma turma discutindo com a diretoria do clube que não podia fazer isso. E aí a diretoria do clube foi para a imprensa deixar vazar que não é que demitiu o cara por ser homofóbico, demitiu o cara porque as pressões de patrocinadores eram fortes, mas que eles concordavam com o cara. Então a gente foi por esse caminho absurdo. E isso se reflete em tudo na sociedade. A gente parou de ser tolerante e amigo. Agora, repare, a liberdade dele de se expressar dessa maneira imbecil está garantida, tanto que ele se expressou, ninguém o proibiu. Agora, essa mesma liberdade tem que ser garantida aos patrocinadores que não querem ter suas marcas associadas a esse tipo de pensamento retrógrado. Então, quando os bolsonaristas falam, mas cadê a liberdade dele? A liberdade dele ele teve, tanto que ele falou, né? E não sofreu nenhum tipo de... Embora a homofobia seja crime, e quando ele se expressa de maneira homofóbica, tem que ser responsabilizado por isso. Agora, a mesma liberdade que ele teve, ele tem que arcar com as consequências, e os patrocinadores do clube também têm que ter a liberdade de não querer terem as suas marcas associadas a esse pensamento. Não é verdade? É verdade, mas o que aconteceu? Esses idiotas foram se associando e formando clubes de idiotas, vamos pensar assim. Perfeito. E foram se encontrando e fazendo volume, e aí o que eu acho que pior para a gente como sociedade, tá? Foram se encontrando, se fortalecendo, se encontraram nas suas idiotices, se encontraram na sua falta de respeito, nas opiniões que estavam reprimidas, e aí foram criando um grupo, criando laços. Então, o cara que queria fazer piada de negro, faz a piada de negro, e de vez de ser rechaçado e preso, encontra outros 1 milhão de caras que querem fazer piada racista, e eles se juntam, e acaba fortalecendo, criando um laço. E aí, isso foi chegando no Bolsonaro,
Primeiro, na União dos Idiotas, que aconteceu de fato. E a Siri falando aqui no fundo, desculpa. E aí isso passou para um ponto mais complicado depois, que foi a simplificação dos discursos. E aí o Bolsonaro foi rei de um assunto na eleição, que eu acho que vale a pena a gente entender. Quando a gente vem, e Marcelo, eu sou um cara de esquerda, um cara progressista, eu sou pré-candidato a deputado e eu quero fazer uma campanha de esquerda e progressista, eu quero falar de legalização de droga, de legalização de aborto seguro, de relações homoafetivas e dos direitos das pessoas. Eu quero falar de tudo isso aberto, de educação de qualidade e tal. O Bolsonaro simplificou, ele foi por um caminho, e aí é difícil até para gente que quer ser sério combater. Ele virou o personagem. É muito mais fácil você se conectar com as pessoas falando: ano passado você levou uma multa, porque o radar estava escondido da indústria da multa. Eu vou acabar com os radar. A pessoa sabe que no ano passado ela gastou R$100 em multa. R$100 que fizeram falta no bolso dela. É muito mais fácil na simplificação do discurso. E agora que ele tem aquele clube de idiotas para multiplicar essa simplificação, as pessoas caírem na conversa, do que a gente chegar como esquerda e falar, cara, mais importante do que resolver a questão da indústria das multas, que é um problema sério, etc, etc, é a gente resolver o problema da educação. Que aí você põe na mão de um cara que já não tem estudo, que já não tem direito que comer, que está sofrido, que está correndo atrás da vida dele e fala de um lado, R$100 de multa que você não devia ter levado porque era um radar escondido numa placa. Do outro lado, a intangível educação de qualidade pública, laica, socialmente referendada, que ele nunca viu, que ele nunca teve. O que pesa para o cara? A simplificação do discurso levou muita gente para o Bolsonaro. Essa mesma simplificação do discurso, quando a gente conversa com pessoas com viés bolsonaristas, acabam falando, mas não deixam ele trabalhar, o STF proíbe dele fazer as mudanças. Agora, é a simplificação do discurso. Critica o STF, mas está na presidência da República e não promoveu nenhum tipo de projeto de lei de autoria do Executivo que possa tentar, pelo menos, mudar a maneira de acesso. Se ele não concorda com o acesso de indicação política, ele poderia pelo menos tentar, e ele tem apoio do Centrão, tentar uma outra maneira. Existem países onde o acesso à Suprema Corte é diferente, não é por indicação do presidente. Então ele critica o sistema, mas ele se usa do sistema para indicar os seus. Então, quando a gente coloca isso para as pessoas ficam sem fundamento. E aí vem também na simplificação do fundamento. Você é comunista, você é vermelho, me dê um fundamento que eu mudo de opinião. Eu estou sempre aberto a mudar de opinião. Sempre aberto a trocar ideias com as pessoas e carregar comigo um pouco das suas ideias, porque tem fundamento. É aquilo que a gente está vendo. Tudo que você tem colocado aqui, Habib, você dá a sua explicação, eu posso concordar ou não, mas as ideias estão colocadas, porque tem ideias a apresentar. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br